E aí, beleza? Vamos conversar? Faz um tempo que eu não apareço por aqui, né? Pois bem, eu costumo sumir por um tempo, mas estou tentando me manter por aqui. Muito provavelmente esse vídeo não vai ter nenhum tipo de edição, no máximo eu vou fazer algum recorte se necessário, mas estou passando aqui para contar um pouco para vocês sobre como está sendo o meu tratamento para o TDAH. Fazem quase 2 semanas que eu tô tomando medicamento. Não na sexta-feira que passou, hoje é quarta-feira. Não na sexta-feira anterior. Na outra, eu passei na psiquiatra e ela me receitou o. Eu não vou lembrar agora o nome do ativo, né? Princípio ativo, mas é o Venvance. E desde daquele dia mesmo eu já comprei o medicamento, tomei e houveram diversas mudanças no meu comportamento, na minha forma de me portar, no meu trabalho, na minha vida, e eu quero compartilhar um pouco com vocês como tem sido. Na Eu comecei a tomar na sexta-feira, no sábado eu acordei disposto, fui fazer serviços de casa. Então, eu trabalho muito, muitas horas por dia, então normalmente é, eu até ajudo a minha noiva em alguns trabalhos de casa, mas normalmente eu deixo para ela fazer, porque ela no momento não está trabalhando, às vezes ela trabalha aos finais de semana, mas durante a semana ela passa a maior parte do tempo em casa, né? Então deixo normalmente para ela fazer, mas naquele sábado eu acordei muito disposto. Minha noiva não estava aqui, estava na casa dos pais dela, por conta de quando ela trabalha aos finais de semana, né? E eu acordei, fui varrer a casa, fui lavar banheiro, fui consertar o pé da cama que estava quebrado, fui trocar o lençol da cama, fui lavar a louça. Lavar a louça é uma das tarefas que eu mais odeio fazer, mas que eu mais faço. Porque a minha noiva também não gosta de fazer e eu acabo fazendo, certo? Algumas pessoas disseram que alguns relatos que eu vi que ao tomar o Venvance normalmente ficam mais agitadas, né? Dá uma certa adrenalina. Eu não senti isso, pra mim eu sinto que eu fiquei mais calmo, sinto que eu consigo pensar melhor antes de falar algo, sinto que eu consigo respirar, entender que eu preciso de certas pausas para antes de falar e para mim foi muito bom em alguns pontos. Alguns pontos também tem pontos negativos, eu vou trazer isso depois. Primeiro eu vou trazer os pontos positivos. Então, o primeiro ponto positivo que eu vejo é realmente essa paz, tranquilidade. Eu andava muito estressado, principalmente por conta do meu trabalho e alguns fatores ali. Eu não vou abrir muito a questão do meu trabalho, mas eu vivia muito estressado. Algumas pessoas tiravam a minha paz com muita facilidade. E desde então eu tenho conseguido me manter um pouco mais tranquilo. Além disso, o meu trabalho tem rendido bastante, eu consigo focar bastante no trabalho. Eu também tomei a decisão de mudar alguns hábitos nesse período, né? Então, hoje fazem 4 dias que eu estou sem utilizar redes sociais. Então, sem utilizar Facebook, Instagram, TikTok. E o único que se encaixaria como uma rede social que eu estou utilizando é o YouTube, evitando ao máximo assistir vídeo curto, focando realmente em vídeos longos quando eu utilizo, ouvir música e tudo mais. E coloquei para mim mesmo que se caso eu ver que estou utilizando demais o YouTube para ver vídeos curtos, que não é o propósito pelo qual eu mantive, eu vou deixar de usar o YouTube também, vou passar a somente ouvir músicas, podcasts, sem o vídeo, né? E daí não tem como ter vídeo curto. Não que o vídeo curto seja, em partes é um grande vilão, mas não seja o vilão em si da história,
mas o ponto de você perder muito tempo ali rolando a tela do celular ou no próprio computador, como eu utilizo normalmente, isso demanda muito tempo e muito da sua atenção, da sua energia. Então eu consegui, já fazem 4 dias que eu tô sem, precisava substituir esse hábito por outro, né? Na semana passada eu adquiri 5 novos livros, porque eu queria adquirir o hábito de ler, que eu não tenho, né? Estou começando a ler e eu comprei 5 livros. Até o momento chegaram 4 livros. Eu estou lendo nesse momento O Médico e o Monstro. Estou gostando, é um livro bem curtinho, ele tem um total de 94 páginas. Estou na página 70, eu comecei a ler ele no sábado. Hoje é quarta, então 4 dias aí. Tenho também, que eu comprei, A Metamorfose, de Franz Kafka. Acredito que seja o próximo que eu vou começar a ler. Tenho também A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, Lev Tolstói. Esse aqui eu estou muito ansioso para ler, pela história que ele conta, mas eu acho que eu vou esperar eu terminar de ler até a Metamorfose para poder ler esse. Tenho também Noites Brancas, de Dostoiévski. Eu gostaria de ler outros livros de Dostoiévski, mas eu comecei a ler um tempo atrás O Idiota e eu senti que eu não conseguia compreender corretamente as palavras, algumas palavras eram muito difíceis. Então eu optei por pegar esse aqui, que eu andei pesquisando, é um pouco mais simples, e depois, conforme eu for pegando o costume de ler, eu pego algum mais complicado para ler. Bom, eu mostrei para vocês 4, falta um. Esse um que falta ainda não chegou. Acredito que chegue amanhã, na quinta-feira. O livro é De Quanta Terra Precisa um Homem. Acho que é assim o título dele. Também do Tolstói, né? Esse também é um dos que mais estou interessado em ler, mais está chamando a minha atenção para ler. Creio que no próximo mês também vou comprar mais alguns. E vou trocar os hábitos de ficar na rede social por ler livros. E por incrível que pareça, eu consigo me concentrar no livro e entender a história. Entender o que está sendo dito ali no livro, né? No primeiro dia foi bem difícil, mas ontem eu estava lendo e pensando o quanto tá fluida a minha leitura. E isso é muito bom. Creio que esses são os principais pontos de benefícios, posso dizer assim, que eu senti. Essa paz, essa tranquilidade, conseguir. Hoje o que eu tenho sentido é que eu consigo agir e não ficar só no pensamento. Eu tenho força, eu tenho poder para conseguir agir. Diferente que antes eu não sentia essa força, esse poder. Pontos negativos que eu senti. Em alguns momentos eu recebi um pico muito forte de ansiedade e atrelado à ansiedade também impulsividade. Eu aprendi um pouco a lidar com isso. Então eu vi que eu estava descontando muito na comida e um efeito do remédio foi tirar a vontade de comer. Eu não sei ainda, não consegui distinguir se é a vontade de comer ou é a fome. Eu tenho passado muitas horas sem me alimentar. E depois eu também não me alimento, nossa, em grandes quantidades. E eu senti essa diferença. Eu nem lembro de comer, na verdade, né? Outro ponto negativo por um lado, positivo por outro, que é a questão do trabalho, é que desde que eu comecei a tomar o remédio, eu tenho trabalhado muitas horas por dia. Eu entro num foco aqui e não paro, né? Então, principalmente na semana passada,
eu trabalhei das 8 da manhã até o mais cedo foi 1h30 da manhã. Mas a maioria dos dias até as 3, 4 horas da manhã. E sem peso, sem muito cansaço. Outro ponto negativo foi que eu sinto que eu perdi a vontade de fazer algumas coisas que eu gostava de fazer, como jogar, por exemplo. Hoje eu entro no jogo ali, fico 5 minutos, 10 minutos. Se eu entro num Valorant, eu jogo uma partida, já enjoei. Se eu entro no LoL, eu jogo uma partida, não quero. Se eu entro no PokéX Games, começo a caçar e, quer saber, vou trabalhar. E eu movi tudo isso pro trabalho, né? Algumas pessoas que eu converso às vezes com as pessoas, desabafo, né? E uma dessas pessoas é a minha mãe. E a minha mãe falou: eu acho que você tá com depressão. Mas eu não acredito que seja isso. Eu acredito que só, de certa forma, não está fazendo sentido pra mim fazer essas coisas. Então, eu tenho visto maior importância no trabalho, em certos pontos. E fico aqui trabalhando, fazendo as minhas coisas, fico aqui no escritório. Um outro ponto negativo é que eu sinto que eu me afastei um pouco da minha noiva. Não que eu me afastei dela, mas que eu não tenho dado tanta atenção para ela. Também trabalhando 20 horas por dia é um pouco mais complicado, né? Mas esse é um outro ponto. Eu me isolei mais, eu senti, desde que eu comecei a tomar o medicamento. E creio que esses foram os sintomas, o que eu senti. Ah, no geral, em partes eu estou satisfeito. Eu acho que está sendo bom. Mas como eu não estou fazendo terapia, eu acho que talvez eu precise juntar as duas coisas, né? Eu tô fazendo alguma série de exames aí para poder voltar ao médico, para cuidar um pouco mais da minha saúde. Eu preciso cuidar agora da parte física, né? Desde que eu vim morar aqui em Botucatu, fazem 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses, bem dizer. E eu engordei um total de 40 a 50 quilos, mais ou menos. Há 5 meses, quando eu estava no Paraguai, eu estava fazendo academia, eu tinha emagrecido 15 quilos e acho que um pouco mais, quase 20 quilos, mas eu já engordei novamente esse peso, né? Antes de tomar o medicamento eu estava com uma certa compulsão alimentar. Mas é isso. Queria trazer um desabafo com vocês, contar um pouco de como está sendo o tratamento com medicamento. Eu vou tentar dar mais as caras aqui. A minha dificuldade maior é com a parte da edição de vídeo. Eu não gosto muito de editar o vídeo. Eu gosto muito de gravar, gosto muito de desabafar com vocês, de falar, mas eu tenho muita dificuldade na edição. Então, por hora, os vídeos serão sem edição, serão o mais breve possível, serão de desabafo, de reflexão e uma conversa entre amigos. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você ficou até aqui, deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. E ativa o sininho para você receber os próximos vídeos. Garanto que vão ter mais. E eu espero que tenha somado em algo essa conversa. Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e tchau.